Olá, estamos de volta a mais um episódio do Trad Talk, podcast de tradução. Estou aqui ainda durante o 9º Congresso da Abrates, no Rio. E neste episódio eu tenho a presença ilustre do nosso colega, Fabiano Cid. Fabiano, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carolina. Bom, falar um pouquinho, vou apresentar o Fabiano para vocês e depois a gente começa a nossa conversa, que promete. Bom, o Fabiano tem mais de 20 anos de experiência no mercado de tradução. Ele é fundador e diretor executivo da CCAPS, que é uma agência de tradução que atende toda a América Latina. É membro do conselho consultivo da Associação Women in Localization. Ele deu início ao projeto Igualdade de Gênero do setor de serviços linguísticos. Foi co-criador do Think Latin America, que é uma série de eventos para educar investidores e executivos sobre o potencial da América Latina. Fabiano, começa a falar um pouco mais sobre o que você faz, o que você já fez nessa área aí. Então, eu comecei, você falou 20 anos, gente, tá 20 anos já. Eu comecei a traduzir, minha formação é de tradutor, eu me formei em letras e comecei a traduzir em 96. Estava meio perdido na vida, não sabia o que fazer e apareceu uma vaga e era o Renato Berinato que tinha postado um anúncio procurando tradutor. Eu falei, eu acho que eu posso ser tradutor. Eu tinha estudado para o Instituto Rio Branco, não tinha passado nas provas de inglês e aí eu falei, vou tentar. E aí eu fui lá para o Renato e eu gostava de escrever e tinha feito um site. Em 1996 ninguém tinha site. O Renato adorou aquilo e falou, como você tem um site? Que bacana, que pegada. Pois é. E era sobre meus escritos, os meus contos e não sei o que, umas peças, tarará. E aí o Renato teve uma entrevista e falou, não, então você começa, vamos fazer um período de experiência aqui. O Renato e a Liane ainda eram sócios, casados. 3 meses depois, quando eles iam me efetivar, eu fui para Londres. A Liane falou, não vai, a gente adora você. Eu falei, não, eu vou. E acabei indo, e aí a coisa degringolou. O pessoal que era da Lazoski na época, que era o gerente de projeto, falava, leva um laptop para você trabalhar lá de Londres, a gente manda trabalho, já tem internet, a gente tem vários tradutores que trabalham pela internet. Eu falei, tá bom. E 2 anos depois eu voltei e montei a CCAPS. Isso foi em 99, também por influência e pressão deles. Eles falaram, agora você tem que virar uma empresa, então você não pode mais passar RPA, você tem que ser uma pessoa jurídica. E aí o resto é história, né? Assim, de 99 para cá, a empresa cresceu, diminuiu, a gente passou por acho que todas as confusões que podem passar, pode passar qualquer pessoa que tenta não só abrir uma empresa, mas também nesse mercado de tradução, especialmente nesse mercado de tradução. Tem vários colegas aí que você vai conversar, vai saber, o pessoal que vai estar na apresentação da Gala e depois das agências. Mas, e aí, só que eu ficava muito incomodado, assim, de ficar, na época tinha uma associação que era caríssima a inscrição para você ser sócio, a Lisa, e a ATA. E eu ficava meio no meio termo, assim, o que eu vou fazer? Mas a Lisa é muito cara, eu acho que era tipo $5.000 e Nossa. Uma empresa pequena não dava. Porque eles, na verdade, estavam mais interessados em cliente. Ou a ATA, mas a ATA para mim era muito mais uma coisa para tradutor, não era para uma empresa de tradução. E lá para 2001 ou 2002, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas eu acho que foi isso. Criaram a Gala. E aí eu falei, essa é interessante, era um valor acessível, era para empresas menores, era para fornecedores de serviço de tradução, não tanto para compradores de serviço de tradução. E aí comecei me envolvendo com a Gala, me envolvi com a Gala, tive uma história muito legal com a Gala. Eu fui, primeiro participei assim, tangencialmente, depois eu fui membro do conselho, fui presidente do conselho e mais recentemente eles me convidaram para o programa de embaixadores dele, que na verdade foi uma sugestão minha antes de sair. Eu não me via como embaixador, eu achava que tinha que ser com outras pessoas. Eles falaram, não, a gente acha que você deve ser embaixador. Eu fui embaixador por
2 anos, eu acho. E agora saí ano passado e aí recebi o convite do Women on Localization para participar do conselho consultivo deles. O Women on Localization é uma associação que começou, que se chamava Women in Localization, ou South California, Southern California Women in Localization, alguma coisa assim. Mas era só na Califórnia e hoje é uma associação global com mais de 4.000 associados. A gente está correndo atrás de status de ONG, que ainda não temos, de entidade não... sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, mas non-profit, né? Que é um status diferente lá nos Estados Unidos. Mas não é non-profit, é uma... Bom, sei lá. Mas de qualquer jeito, uma ONG, para virar uma ONG oficialmente, eles são só uma associação livre, vamos dizer assim. Mas que tem feito muita coisa, assim, tem os capítulos, tem o capítulo da América Latina, que eu tentei puxar para o Brasil, mas acabou ficando na Argentina. As meninas maravilhosas lá da Speak Latam, a Cecília é a responsável pelas Américas e as meninas estão fazendo um ótimo trabalho lá. Eu acho que a Virgínia, que é a presidente do capítulo da América Latina, e tem capítulo em vários lugares nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. É uma associação muito legal. Estão comemorando o 10º aniversário agora, em outubro. Que legal. E não é fechado para quem trabalha com localização, embora tenha no nome localização, o Women on Localization é aberto para qualquer pessoa que esteja envolvida com tradução e localização para mulheres. Eu e o Dwayne somos os únicos membros, somos os como é que fala da oração? Os benditos frutos entre as mulheres, somos os benditos frutos. Os únicos homens, a gente não pode ter participação no conselho em si, só no conselho consultivo. É uma associação que não aceita mulher, mas que não aceita homem. Não aceita homem, desculpa. Mas que tem milhões de programas voltados para o desenvolvimento não só da profissão, mas das pessoas. Tem programas de mentoria, os programas de mentoria são super interessantes, elas têm vários eventos, mini-eventos, não só nos eventos nos capítulos que eles chamam de satélites, mas também lá no Silicon Valley, que é onde é a sede. Mas eu fui parar lá exatamente por causa disso, porque eu estava na gala e eles pediram para a gente fazer um projeto como embaixador. E o meu projeto, as pessoas foram criando coisas super interessantes, assim, e eu falei assim, cara, do que eu vou falar? Não tenho a menor ideia. Eu falei, tem uma coisa que eu acho que ninguém está falando, que é uma coisa muito relevante, ou melhor, o mundo inteiro está falando e nós não estamos falando, que é a igualdade de gênero, ou acho que não, o projeto assim, temos que falar de igualdade de gênero. Acho que o mundo está abrindo a consciência para isso, está ficando mais alerta para a necessidade dessa discussão, desse debate, e na tradução ninguém está falando sobre isso. E comecei a conversar com algumas pessoas sobre o assunto e elas disseram, você vai falar de igualdade de gênero se o mercado de tradução é predominantemente feminino? Eu falei, exatamente por isso. Porque a gente não sabe se essa predominância feminina se reflete na igualdade de oportunidade. Ou igualdade de salário para quem é assalariado. A igualdade de oportunidade, eu digo não só para freelas, mas também como para quem é contratado nas empresas. E as pessoas não só trabalham em agências de tradução, mas pessoas que trabalham em departamentos de tradução e empresas tipo cliente para quem a gente vende. Eu vejo isso muito, eu via muito conversando com as meninas do Women on Localization, que eu já tinha feito algumas ações conjuntas com elas pela Gala e pela CCAPS. E aí eu via que era uma questão para elas, eu falei, cara, ninguém está falando sobre isso. E e aí eu comecei com esse projeto e eu falei, mas peraí, antes da gente começar a fazer qualquer ação corretiva ou de conscientização, a gente precisa de dados. Fui até a Common Sense Advisory, que é uma consultoria, uma das maiores do nosso setor, e eles conseguiram, eles adotaram a ideia e fizeram uma pesquisa, tentaram uma pesquisa global
pro bono, não cobraram nada, acharam que era importante, eu consegui convencê-los, isso tudo como embaixador da Gallup. E fizeram uma pesquisa, e a pesquisa, ela, provavelmente por estar só em inglês, provavelmente não, com certeza por estar só em inglês, eles só conseguiram o número mínimo de respostas dos Estados Unidos e da Europa, o que eles consideravam um número viável para rodar a pesquisa. Porque eles queriam fazer uma coisa séria, queriam fazer com uma quantidade significativa de participantes. A América Latina não conseguiu chegar, embora seja a região que eu tento sempre representar, inclusive com o Think Latin America, que você falou, eu posso depois falar dele, mas a gente rodaram o relatório tem uns achados assim impressionantes, é super fácil de encontrar na internet, está disponível para todo mundo, de graça, foi feito de graça para ser distribuído de graça, então é para quem quiser utilizar e utilizar os dados, se quiser usar em apresentação, é só colocar lá, dizer que é da Common Sense Advisory, botar o copyright lá direitinho, mas tem dados muito interessantes sobre o setor. Antes a gente só tinha os dados da Europa e Estados Unidos. E aí eu estava com essa impressão. Eu falei, eu acho que a gente não conseguiu dados suficientes da América Latina porque ela estava em inglês. Embora muitos tradutores traduzam do inglês para o português, do inglês para o espanhol, eu consegui a ajuda e agora eu vou lembrar de algumas tradutoras que eu não vou lembrar o nome agora. Não foi a Carolina? Foi a Carolina Valite, Eu não sei como pronunciar o nome dela. Carol, perdão. Foi a Carol e a Mitsue e as meninas da Espiclatão. Na Argentina traduziram para o espanhol. A Carolina e Mitsue, exatamente para o português. Eu pensei que tinha mais alguém, mas era isso mesmo. Traduzimos para o português e para o espanhol, rodamos de novo a pesquisa, abrimos de novo a pesquisa, né, nos dois idiomas, e aí a gente conseguiu um número gigante, assim, eles esperavam 150, a gente precisa de 150, a gente chegou a, sei lá, mais de 500, eu acho. Que legal! Então, foi muito legal, eu fiquei muito contente. Que legal! E já tinha conseguido um número significativo para a primeira, mas era de tudo que eles não puderam usar porque não tinham. Mas aí eles agora juntaram. Os resultados ainda não estão prontos, eu vou ter algumas prévias, assim, tem umas coisas muito interessantes, bom, a gente está gravando no Congresso. No Congresso, hoje em é dia junho. 9 de junho, isso. Não, hoje é dia 15. Ele tá bem localizado. Estamos em Copacabana, com essa vista maravilhosa. Hoje eu moro, você. Eu acho que não é São Paulo aqui? Não. Mas o tempo de São Paulo. Eu trouxe o tempo de São Paulo, mas não estamos em São Paulo, estamos no Rio, no dia 15. Essa gravação provavelmente será publicada em setembro. Então, tá até lá, você acredita que os resultados... Com certeza. Eles rodaram os dados, eles analisaram os dados, ainda não conseguiram montar um relatório. E eu, conversando com o Al, que é a pessoa responsável lá na Common Sense Advisory, que está fazendo a pesquisa, está montando os dados e vai gerar o relatório, tem umas coisas assustadoras. Eu não sei se eu posso falar nos números, ele vai matar e os números podem estar errados, porque são números preliminares. São prévias, né? São prévias, então tomem cuidado. Tomem muito cuidado com esses números, mas... então vou falar números muito mais assim, mais... Até porque quando depois, se os resultados definitivos, né, finais estiverem disponíveis, aí eu coloco nos créditos aqui do vídeo. Aí você coloca uma legendinha uma nota, tá? Exatamente. Mas o que ele falou, o que mais me chamou a atenção, das coisas que ele já compartilhou comigo, é que na Europa a diferença de salário entre homens e mulheres, que a gente chama de salary gap, é de 8%. Nos Estados Unidos é de 8%, na Europa fica na faixa dos 30%, na América Latina passa dos 60%. Então os homens ganham 60% a mais no mercado de tradução e localização do que as mulheres. Isso inclui, é o que ele chama de não ajustado. Esse salary gap é o unadjusted, a diferença salarial não ajustada, porque ali ele ainda não fez o cálculo com quem trabalha part-time, quem trabalha tempo integral. Isso inclui
tradutores autônomos, tradutores assalariados, pessoas em empresas ou intérpretes, é todo o mercado. Tá. Então a gente não tem os dados de cada fração para saber o que acontece, e os dados são fornecidos pelas próprias pessoas. Assim, a gente não foi nas empresas perguntar quanto é que elas ganhavam. Sim. Mas é muito assustador, assim, você pensar em 60%. Isso mostra o quão machista nós ainda somos aqui na América Latina. Assim, e no mercado que, teoricamente, é predominantemente feminino. Então eu acho que, assim, corrobora a necessidade da gente ter feito essa pesquisa, da gente ter levantado esses dados e ficar com a impressão de que está tudo certinho, está tudo bem, porque é predominante feminino, então está tudo bem. Não está tudo bem. No mercado que é predominantemente feminino, que as mulheres são teoricamente maioria, a gente também não tem esses dados concretos, a gente tem essa percepção. Pelo número de respostas, o número de respostas é infinitamente maior. Na América Latina é muito maior, o número de respostas de mulheres é muito maior do que de homens. Então, principalmente aqui, quando aparentemente tem esse desbalanço entre homens e mulheres, com muito mais mulheres, e apesar disso as mulheres ganham 60%, de novo, cuidado com esses números, a menos que os homens. E aí, ele fala, e não quer dizer que seja por posição, porque na sua maioria são donas de empresas. Assim, entre as regiões, é a região que mais tem donas de empresa mulheres, ao contrário de homens. E isso faz sentido com a impressão geral que a gente tem. E o mais doido ainda, para a gente ver como esse machismo é arraigado e a gente não percebe, é que das 3 regiões, é a região que tem a percepção de que há um equilíbrio maior entre os salários de homens e mulheres. Nos Estados Unidos, onde, na realidade, a diferença salarial é menor, elas acham que a diferença é maior. Seguido pela Europa e, por último, a América Latina. Então, as mulheres latino-americanas que trabalham no setor de tradução ganham, em média, 60% a menos que os homens e acham que estão ganhando a mesma coisa. Incrível, né? É uma coisa impressionante, é assustador. Eu acho assustador, assim. Eu acho que está na hora da gente parar para pensar e começar, como eu falei, tendo ações de conscientização e de correção. A gente tem que começar a fazer alguma coisa nesse sentido. A gente não pode simplesmente achar que tá tudo certo. Que tá tudo certo. Não, todo mundo é mulher e tá tudo bem. Não tá certo, não tá legal. E é doido que eu, embora seja gay, eu seja homem e venha ter que falar em nome das mulheres, assim, quando deveria partir das mulheres. E às vezes eu acho que, assim, eu queria fazer um apelo. Não, eu queria muito levar esse projeto adiante. O meu projeto de igualdade de gênero não é para parar aqui. Eu não quero ficar na pesquisa. Eu acho que a pesquisa, na minha cabeça, o que eu tinha bolado a pesquisa é o ponto de partida. Sim. A pesquisa, ela não pode ser o fim, ela tem que ser o começo. É um embasamento, é a prova de que a gente precisa para fazer alguma coisa. Exatamente. Pra gente agir. A gente começar a agir. Então, assim, eu não sei se eu vou levar adiante, se eu vou ter tempo para levar adiante, tem um monte de coisa acontecendo. Ele adora deixar a gente na curiosidade. Mas eu gostaria muito, assim, eu não sei se eu vou ser a pessoa à frente da continuação desse projeto, eu vou com certeza estar de alguma maneira envolvido, mas eu acho que é necessário a gente começar a parar e pensar sobre essa questão, que é uma questão primordial e importante, assim, para a gente discutir e tentar chegar a uma situação mais confortável para todo mundo. Nossa, muito bacana, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Poxa vida, né? Super bacana. Eu falo em nome das mulheres e agradeço imensamente pela iniciativa. É um prazer. Bom, vamos mudar um pouquinho, embora eu adore falar sobre questões de gênero, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar como você, como gestor de agência de tradução, eu vou utilizá-lo em benefício dos meus visualizadores, seguidores, espectadores. Vamos lá, gente, vamos aproveitar
Fale pra gente como que é, né? Você, na verdade, você teve as duas experiências, porque você começou como tradutor e depois disso você criou a CCAPS, certo? Então você tem o ponto de vista dos dois lados, né? Como tradutor, porque você teve essa experiência, e agora como gestor. Fala um pouquinho, dá dicas de como que deve ser o relacionamento do tradutor, como o tradutor deve se comportar, enfim, dicas gerais segundo a sua visão como gestor. Eu acho que tem duas coisas que a gente pode falar aqui. Uma é conselho, que a gente estava conversando um pouco antes de começar, da parte empreendedora do tradutor. Sim. Para mim, um tradutor é sempre um empreendedor. Assim, desde o momento que você começa a oferecer seus serviços, você vira uma mini empresa. Sim. Independente se você tem um CNPJ ou não, você é uma mini empresa, porque você vende, você faz fatura, você controla o seu tempo, você gerencia o seu tempo, você gerencia os seus recursos, por mais que os seus recursos sejam você mesmo, mas você tem as suas ferramentas, o seu computador, o seu contador, ou sei lá. Mas por menor que seja, é uma mini empresa. Por mais que não esteja estabelecida. E ter essa percepção. E parar de pensar, eu sou apenas um tradutor. Você não é apenas um tradutor. A não ser que você esteja trabalhando como um assalariado dentro de uma empresa de tradução, e você só faça isso. Numa empresa de tradução, ou numa editora, ou num cliente, que você só faça isso. E realmente aí você vira só um tradutor. Mas um tradutor autônomo é uma empresa. Independente se ele tem o CNPJ ou não, ou se ele já repassa trabalho para outras pessoas, que aí vai tomando uma complexidade maior. Sim. E em tendo essa consciência, eu acho que é importante começar a se ver como empresa e se vender como empresa. Eu odeio vender. Você já está vendendo. Sim. A partir do momento que você decidiu oferecer seus serviços, independente de como você oferece, se é no boca a boca, se é através de mídias sociais, você faz esse trabalho espetacular que você faz, que você devia ter uma consultoria de mídia social, que você é uma coisa impressionante. Descobre a maneira que você se sente mais confortável para fazer isso. Eu não tenho dúvida que é a maneira que você fez. Eu lembro do seu blog quando você começou, que eu adoro o seu blog, eu acompanho sempre. Legal, e você está sempre lá no Twitter, você é a rainha do Twitter. E eu acho genial, assim, porque eu vejo assim, você escolheu a sua ferramenta e eu vejo que é a sua ferramenta, assim, é a minha ferramenta da paixão, e é aqui que eu vou fazer bem, é aqui que eu gosto, e é aqui que eu me vendo. A gente não tinha trabalhado juntos, e eu falava, a Janaína, eu acho que a Janaína, olha essa menina espertinha. Então, assim, misturando agora os dois assuntos, as duas vertentes que eu estava falando, empreendedorismo. Mas eu acho que, na verdade, até uma boa âncora que você fez aí, porque você está falando de se encarar como profissional e se encarar como empresa mesmo, e os benefícios disso, né? Porque você, como gestor de uma empresa de tradução, de repente, né? Você acabou de falar, só estou repetindo, não sou eu que estou achando, mas que você viu essa postura profissional que eu tenho e que isso te chamou a atenção. Exatamente. Então é um diferencial também se você se encara como profissional e se apresenta como que isso destaca você entre a né? Com certeza. E eu acho que é isso, assim, é a questão do vendedor dentro de você. Eu não sei, eu sou péssimo para bater em porta e vender. Sim. Eu tenho complexo de rejeição. Então eu acho muito chato oferecer meus serviços também. Mas eu tenho que vencer esse complexo de rejeição diariamente, porque eu tenho que vender meus serviços. E o tradutor é a mesma coisa, mas existem maneiras mais sutis de fazer. Ou você contrata uma pessoa para fazer isso, ou você faz de maneiras mais sutis. Assim, você pode criar a sua vitrine e esperar que as pessoas venham até você. Mas eu acho que é importante você ter essa vitrine. E ter essa vitrine passa desde ter a escolha pode ser sua, ou ter uma excelente presença digital, como você tem, ou você se apresentar de uma maneira que aí pode ser ou no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Prozee, qualquer uma dessas ferramentas que vão te dar visibilidade, ou até ao vivo, participar de congresso, dependendo de quem é o seu público-alvo. Se você procura agências de tradução,
participa de evento onde vão estar agências de tradução. Se você é um intérprete que vai vender para clientes, você tem que ir em eventos, participe de eventos, né? Eventos são caros, vai como, sei lá, estudante, ou então eventos sejam gratuitos, tem o Oracle Open Road que está acontecendo lá em São Paulo, vai lá e distribui cartão, mas o tempo todo lembra que você é uma empresa e que você tem que vender os seus serviços. Sim. E não só isso, eu acho que não pode parar na questão de vender. Acho que tem que ter o arsenal, porque senão fica muito frouxo. Você consegue o contrato ou você consegue se cadastrar, e se você não tiver a formação, se você não tiver não só a formação, mas formação, atualização, as ferramentas, a capacidade e entregar o que você está vendendo, você acaba morrendo na praia. Sim. E aí o esforço é enorme, porque aí você ganha um cliente, você perde o cliente porque você não consegue entregar. E não consegue, ou consegue entregar de uma maneira abaixo das expectativas que você criou. Então, eu gosto de ser muito transparente, assim, eu prefiro falar o que eu posso fazer em vez de prometer mundos e fundos e não conseguir entregar, porque o esforço de começar uma relação é tão grande, é que nem você entrar numa relação amorosa. Você fala pra pessoa, tipo, olha, se você não falar a verdade, daqui a pouco a verdade vai aparecer e a coisa não vai andar, e você não entra numa relação sabendo que ela tem fim. Sim. Você quer que ela continue e você está fazendo um investimento sempre de longo prazo. E para isso é importante estar em eventos como esse. Se vocês estão assistindo, deveriam estar aqui fazendo entrevista com mas de qualquer jeito, é importante estar sempre atualizado com o que está acontecendo. A Multilingual é uma revista para quem trabalha mais com o ramo de localização, mas eles são abertos para todo tipo de... Eles têm conteúdo sobre todo tipo de assunto relacionado à tradução. E volta e meia eles têm umas promoções gratuitas, vocês podem assinar o blog, que volta e meia eles têm, agora mesmo eles fizeram. Eles geralmente fazem, tem promoção. Parceria geralmente com o Congresso. Parceria com o Congresso, exatamente. O Congresso, se você participa do Congresso, ganha um códigozinho lá e você ganha um ano. E assim, hoje em dia digital, o custo deles é mínimo. Eu acho que, na verdade, como o mercado editorial mudou muito também, quanto mais assinantes eles tiverem, é mais fácil para eles venderem para os anunciantes. Sim. Segue o blog do Renato, Ninja Insights, que é espetacular, que ele está com vários achados, assim, ele está pegando diversas áreas de mercado interessantes. Tem o Slater, que é um outro blog que também está organizando eventos, também uma consultoria, que aí já é um pouco mais mercado corporativo, fala muito de fusão e aquisição, mas tem também umas coisas interessantes. Ou seja, informação é o que não falta. Não. Eu peço desculpa, assim, eu talvez esteja um pouco desatualizado com relação à parte dos tradutores, assim, o que está acontecendo, quem é que é interessante Tem o pessoal todo sempre interessante, né? Val Ivone, Ricardo Souza, aquele povo todo que está sempre nos congressos que a gente conhece. Sim, sim. Cara, é só seguir ela na gente que ela vai te dar todas as dicas. Mas eu acho que o importante é isso, você está sempre atualizado, e não só atualizado com informações de mercado, mas atualizado com tecnologia, como a tecnologia pode afetar o seu trabalho, porque vai afetar. Seremos todos substituídos por robozinho. The Matrix is here. A gente somos todos, assim, ou a gente vira Neo ou a gente roda. Ou a gente vai ser morto lá pela matriz, não vai ter jeito. Assim, o Google recentemente fez a apresentação dos novos produtos deles de inteligência artificial. É assustador. Ele falava de uma conversa reservando uma mesa no restaurante. A máquina reservando uma mesa no restaurante. É uma pessoa falando, dá uma agonia. Você viu isso? Eu não vi. Chama Google I/O, I/O eu acho, que é o simpósio deles para apresentar as novidades deles. É assustador. Então, é o robozinho falando, eles ligam ao vivo para um restaurante e o robô faz a reserva com uma pessoa ao vivo que não sabe o que está acontecendo. É uma mulher, assim, então, linguagem processamento de linguagem natural. Eu posso estar traduzindo tudo errado agora.
Mas inteligência artificial, fiquem ligados em todas essas coisas, porque são coisas que vão revolucionar não só o mercado de tradução, como o mercado em geral. E eu acho que pela primeira vez, como os grandes elementos, os grandes desenvolvedores, os grandes players de tecnologia começaram a ficar atentos à linguagem, processamento de linguagem e tradução automática, vai ter muito investimento nessa área. Eles já estão fazendo investimento, então é Facebook, Google, Amazon, tá todo mundo, todos os grandes gigantes de tecnologia descobriram o nosso mercado. Então, eu acho que pela primeira vez na história, desde os anos recentes, em que a gente está começando a participar, entrar na mesa de negociação de todo mundo. Ou eles começaram a perceber que a gente existe. Então, as transformações vão ser muito rápidas e muito grandes daqui para frente. Eu acho que vai ter muita coisa acontecendo. Não dá mais para pensar que você é imune a essas transformações, porque não é. Claro que você pode... Hoje, inclusive, desculpa mais uma vez estar atrasado, mas eu fui visitar um cliente potencial. Ele falou, não, pois é uma tradutora, a gente trabalha com uma tradutora, mas eu não sei porque... Eu tenho um outro que cobra eu tenho um jornalista que também faz tradução, ele cobra por toque e a tradutora cobra por lauda. Tem mercado, tem mercado pra gente que ainda cobra por lauda, tem mercado pra gente que ainda cobra por toque. Eu falei, olha, a lauda e o toque são da máquina de escrever. A gente está um pouquinho mais atualizado, assim, a gente cobra por palavra, porque é mais fácil, comecei a falar de tecnologia, de memória de tradução, Ele falou assim, nossa, mas faz muito sentido. Ele falou assim, a lauda, é verdade, a lauda, não sei quantos toques, eu não sei o quê. Tem, assim, mas cada vez mais as oportunidades serão menores, eu acho. Sim. Cada vez mais o mundo vai acelerar, especialmente no nosso mercado. E se você ainda tem resistência à tecnologia, perca, porque a dificuldade de conseguir trabalho com essa resistência vai ser cada dia maior. Acho que tem que abraçar essa causa aí. Legal. E tentar acompanhar. É acompanhar, né? Não achar que vai ficar dentro lá do escritório. Eu tô muito bem aqui, então eu tô feliz do jeito que eu tô. Mas é do tipo você parar. Você disse a máquina de escrever. Você parou na máquina de escrever? Não tem como, você tem que acompanhar. Então veio o computador, você tem que se adaptar, dá trabalho, mas você tem que fazer, depois vai virar natural, né? E depois acostuma e vê que a produtividade é maior, que você fica mais eficiente, que você tem milhões de recursos, que se você for curioso bastante, você começa a descobrir recursos que tornam o seu trabalho melhor, mais rápido e mais eficiente. Você fica uma pessoa muito mais eficiente. Sim. Então, assim, a ideia não é atrapalhar a sua vida. A tecnologia vem para melhorar. Então, tente ser menos resistente, que vai ser melhor para você. Legal, genial. Adorei suas dicas. Sempre muito boas. Mas aí, então, deixa eu voltar no negócio você falou como é que eu comecei a falar de vertente, me embolei para tecnologia. Acho que uma coisa muito importante é quando você se apresenta para uma agência de tradução, se você quiser trabalhar para uma agência de tradução. Eu, pessoalmente, não gosto do termo de agência de tradução, porque agência... parece que um agenciador é uma pessoa que não tem, que é só um intermediário. O que a gente tenta fazer, ou melhor, o que a gente faz, a gente conecta quem precisa e quem está oferecendo. Mas eu não faço só a conexão, eu não sou uma agência de modelos, por exemplo, Sim. que tem um catálogo e fala assim, a gente faz um processamento, todo um processamento, por isso que eu prefiro usar o termo empresa de tradução, porque a gente, o arquivo que eu recebo do cliente não é o arquivo que você vai receber. E da mesma forma, o arquivo que você manda para mim não é o arquivo que o cliente vai receber. Não só a parte de tecnologia, que a gente processa, a maneira que o arquivo, a gente destrincha o texto, tudo que a gente faz lá dentro, mas tem o controle de qualidade que a gente faz, tem o gerenciamento de fornecedores, tem milhões de outras coisas. E por isso que é muito importante, quando a gente
recebe um currículo ou quando a gente está trabalhando com alguém, tem coisas valiosíssimas como não só assim, passando daquela etapa que a gente falou de se vender e de chamar a atenção, olha, eu estou aqui, que interessante, vamos ver como é que é a Caroline, mas saber também como se portar. Aliás, tem uma palestra super legal hoje, eu não sei se ela vai depois disponibilizar, não vai ser hoje, desculpa, vai ser no domingo às 10 horas, eu acho, da Mitsue, que começou com a gente. A Mitsue começou como tradutora, passou para um especialista em indústria, que é uma coordenadora, e hoje é a nossa gerente de fornecedores. Também é outra que, como você, assim, tem essa capacidade de se expor e se mostrar, e faz muito bem, e participa de tudo, toda oportunidade que ela tem de se apresentar, e ela tem a desenvolver um projeto dela que eu acho super legal, o Transmite. Sim. Que eu até estava um pouco resistente, porque assim, que essa menina está inventando. Mas hoje eu tenho maior orgulho dela ter feito isso. E assim, eu acho que eu tô ficando velho, assim. Eu comecei quando eu tinha mais ou menos talvez a sua idade, mas hoje em dia eu estou ficando... mas eu adoro e gostaria de poder ver mais, ter mais contato com outras pessoas que têm esse caráter empreendedor, que têm essa atitude empreendedora. Eu acho isso muito importante, assim. Não só para benefício pessoal, mas para benefício do mercado. Porque Sim. vão descobrindo outras coisas e vão atualizando, e vão modernizando, e vão transformando o mercado. Mas, de novo, a Mitsue vai falar a palestra dela sobre o processo de seleção de empresas de tradução, imperdível. Agora já vai ter passado, a gente já vai ter tempo, mas de qualquer jeito. Se você tiver acesso aos slides depois, nos créditos. Coloca nos créditos. E que é muito interessante, assim, eu tive uma prévia lá do que ela ia falar, eu acho que vai ser muito interessante. Mas acho que tem vários fatores que ajudam no relacionamento, passada a fase de cadastramento, no relacionamento com uma agência. Mas eu acho que o principal, de novo, é a sinceridade. Assim. Você não tem capacidade de entregar, você diz, não vende uma coisa que você não seja capaz. Porque um gerente de projeto que está procurando uma pessoa naquela correria toda, pressão do cliente, pressão de prazo, pressão de orçamento que ele tem, aí eu tenho que me manter dentro das margens. Se você diz que faz física quântica, 3.000 palavras de física quântica por dia, e você não entender nada de física quântica, você vai estar estragando a vida do pobre coitado que vai entregar uma porcaria. Não, assim, então, seja o mais sincero que você puder, demonstre o máximo que você puder qual a sua disponibilidade, sem ser chato, ficar toda hora perguntando, mas mostre disponível, avise se a empresa tiver um gerente de fornecedores, esteja em contato constante com essa pessoa, pode pedir o Skype dela, atualize essa pessoa sobre qualquer atualização que você fizer em termos de tecnologia, ou em termos de área, ou em termos de idioma, ou em termos de serviço, que às vezes você começa a se oferecer um serviço diferente. Olha, agora eu estou trabalhando com pós-edição de tradução automática, ou agora eu estou fazendo controle de qualidade. Então, tenha contato com o seu cliente, dependendo se você tem um fluxo de trabalho vindo dele com constância ou não, para aumentar esse fluxo. Se for baixo, para você poder aumentar, ou para manter da maneira que está. Mas é sempre importante você ter esse relacionamento, você está sempre informando eles da sua disponibilidade, não só disponibilidade de tempo, mas também a sua disponibilidade de ferramental. Comprei uma licença nova, aprendi um processo novo. Então, mantenha a comunicação fluindo com o seu cliente, eu acho que isso é muito importante. E, de novo, eu acho que seja sincero, assim, tanto no seu currículo, é claro que você tem sempre que ter cuidado com como você se apresenta,
não dá para tradutor escrever currículo errado. É o mínimo. É o mínimo. E assim, e o que aparece de tradutor com currículo escrito errado, com erro de ortografia, é uma coisa de enlouquecedora. Então assim, não dá nem, a gente nem passa da primeira fase. Assim, se você não consegue um documento que é um documento que é a sua apresentação, que você teve tempo de olhar e elaborar, que você já mandou para 200 pessoas, você já reviu, teoricamente já reviu aquele documento 200 vezes, você não consegue perceber o erro, não consegue apertar um F7 para fazer um corretor ortográfico, não dá nem para a gente começar a trabalhar. Então eu acho que... Legal, muito boas as dicas. Bom, você gostaria de concluir com alguma coisa, passar alguma mensagem? Queria. Hoje tive notícia do falecimento da Jussara. Jussara Simões foi uma tradutora que, quando eu comecei, já era veterana. Na época não existia Facebook, Twitter, nada disso, não tinha nem Orkut na época. E existia uma lista de tradutores, que era uma pancadaria absurda, assim, mas era um começo. Eu acho que eram os grupos de Facebook hoje, que eu sei que continua tendo as tretas todas, mas era onde você mais aprendia sobre mercados, você pedia ajuda, e era uma pessoa que era uma figura muito especial, assim. Ela era insuportável, porque ela te dava uns tocos, assim, na lata, e a internet, no começo principalmente, mas eu acho que ainda hoje em dia, te permite essa anonimidade, e você sai falando sem cuidar proteção, muito. Né? É isso, você fica ali protegido, exatamente, você não está frente a frente com a pessoa, então às vezes você carrega a mão. E a Jussara, eu acho que ela carregava a mão, mas não era por causa da internet, não. Ela carregava a mão porque ela carregava a mão mesmo. E ela era muito sincera, assim. Mas o mais importante, assim, eu fiz um post lá no Facebook hoje, eu fiquei super emocionado com a notícia. Fiz um post também super emocionado depois de ler algumas coisas. Ao escrever, chorei horrores. Mas o que mais me impressionou foi o fato de que a Jussara, sei lá, devia ter... não sei quantos anos ela tinha, provavelmente mais de 60. Algumas semanas, talvez 2 meses atrás, a Jussara me ligou e... veterana, inteligentíssima, sabia tudo de tradução, sabia muita coisa de vários assuntos. Jussara morreu dura, uma aposentadoria de 1 ou 2 salários mínimos. Ela me ligou para agradecer que eu tinha contribuído para o INSS. Foi uma grata surpresa quando ela foi dar entrada na aposentadoria dela. Ela achava que só teria direito a uma aposentadoria, um salário, e acabou descobrindo que eram 2. No post eu falo isso. Eu acho que a Jussara era palqueira, ela inventava a história. Eu acho que era mentira, que eu não contribuí tanto assim. Eu contribuo corretamente, mas ela não chegou a fazer tanto trabalho. Eu não sei como é que faz esse cálculo de aposentadoria, mas de qualquer jeito, eu fiquei super grato dela ter me ligado para falar isso, e ela falou assim: Fabiano, você foi o único dos meus clientes que contribuiu para o INSS, mas o que eu quero dizer é o seguinte: façam um plano, pelo amor de Deus, de previdência privada. Vocês não vão ter aposentadoria. O governo acabou com a aposentadoria. Se hoje já é difícil para um tradutor autônomo, especialmente você que é autônomo, que o seu patrão não recolhe, se você não se proteger agora, imagina no fim da sua vida. Então, comece a se preparar agora. É muito triste uma pessoa que viveu todo esse tempo se dedicando à tradução para pagar a conta. Ao final da vida, ela com diabetes começou a ficar cega, e com mais dificuldade ela já não tinha como render. A gente às vezes esquece, a gente vai ali no dia a dia, está ganhando dinheiro, e faz as viagens, e paga as contas, e ajuda a mãe, e ajuda o pai. Eu já vivenciei isso. E se você não se proteger hoje, você pode ter uma situação bem complicada no fim da vida, que é quando mais você precisa descansar. Que é quando você vai ter que pagar um plano de saúde, você tem que pagar remédios, são caríssimos hoje em dia, e sabe-se lá como vai estar a situação do país. Então, assim, a minha dica, se puder levar alguma coisa de bom dessa conversa, além dessa cara maravilhosa da mulher,
abro um plano de previdência privada e não faço. A Jussara, que era maravilhosa, porque, tadinha, passou uns apertos no fim da vida. Mas que tá lá brilhando, seja lá onde for, e arrumando uma treta com alguém. Mas era isso que eu queria falar. Legal, muito bom. A sua dica realmente é super relevante e muito válida, não tem como. Todas elas, aliás, né? O papo foi delicioso, como eu imaginei que fosse ser mesmo. Agradeço imensamente você ter vindo até aqui para gravar comigo, ter aceitado o convite. Imagina. Imensa honra receber. Eu tô honradíssimo você ter me convidado. Obrigada, Fabiana. Obrigado. Bom, pessoal, por hoje é só. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.